O Pensamento Folha Tour apenas é possível graças aos nossos parceiros. A Click Summit, que é o lugar onde se juntam as experiências, estratégias e ferramentas de prestigiados profissionais, resultando na partilha do melhor conteúdo de marketing e vendas através dos canais digitais. E a Dom Dinis Business School, que se dedica desde 2012 ao desenvolvimento de líderes de sucesso, capazes de pensar globalmente e com um espírito altamente empreendedor. Esta escola oferece às empresas regionais e nacionais uma cultura de excelência reconhecida por todos. Neste caso em específico, obrigado à Nest Collective por nos ter acolhido. Um grande obrigado. Pensamento Folha. Olá malta, sejam bem-vindos ao Pensamento Folha e mais uma vez o Tiago Yuri está aí atrás das câmaras e hoje também temos a ajuda do Guilherme Salvador, qualquer coisa, Sebastião. Ele tem... Eu não disse sequer metade do nome dele, atenção. Vamos falar agora sobre blockchain. Vai ser um debate, isto não é um debate para andar à porrada, como é óbvio, é um debate saudável, mas na primeira parte vamos essencialmente querer saber o que é o blockchain. Vamos querer aprender um bocadinho. Provavelmente porque suponho que alguma parte do público não sabe o que é blockchain. Eu, à partida, é isso que eu penso. Eu também não sei, quero saber. E lá no YouTube também pode haver muita gente que não saiba, ou que já saiba qualquer coisa, mas pode querer saber mais. Por isso, vou começar pelo Filipe, que foi das primeiras pessoas que eu vi que realmente estavam mais focadas em blockchain aqui em Portugal, realmente com projetos em blockchain. No teu caso, tenho que dizer o vosso nome. Ele é Filipe Boldo, ele fundou a Blogspot, que é a primeira conferência dedicada só a blockchain e a criptocorrências também, a nível nacional, embora sejas brasileiro, mas fundaste cá em Portugal. Bem-vindo. Obrigado. O Tony Gonçalves e o Miguel Antunes, que são os dois fundadores da Red Light. E da Nest Collective. E da Nest Collective, claro, mais uma vez, muito obrigado a vocês dois. Bem-vindos. Vocês estão aqui no fundo do coração para sempre. Muito obrigado. Muito obrigado por podermos usar este espaço. Isto é a prova que a Nest Collective tenta mexer um bocadinho de Coimbra, não só dentro, mas trazendo pessoal de... É esse o objetivo. Esperemos que haja muito mais pensamentos folhas a passarem por aqui. Exatamente, também nós. Muito obrigado. Então, como eu estava a dizer, Miguel, Tony e Filipe. Eu vou começar pelo Filipe e eu ia-te pedir para começar 3 perguntas, todas elas a mesma, que é a primeira, que explicasses, e depois vocês podem ajudar. O que é o blockchain, mas para uma criança de 5 anos? O que é o blockchain para uma criança de 12 e o que é o blockchain para mim? Para uma criança de 18. Boa. Tá bem, vamos começar então. Então o blockchain basicamente é uma... Não esqueça de estás a falar com um puto de 5 anos. Tá bem. o blockchain basicamente é uma base de dados, né, descentralizada, com vários imutável, né, ou seja, a cada dado que eu colocar lá eu não posso mudar, né, e visível para todo mundo. Invisível. Visível. Público. Não necessariamente, mas público a quem interessa, né, pode ser permissionado ou não, mas público a quem interessa. Então, basicamente é isso o blockchain. Não existe uma unidade centralizadora, ele não está em um único lugar, e é isso, ele é imutável e inviolável. Vou só recapitular. É uma coisa, uma base de dados, onde devemos pôr dados. Esses dados não podem ser mexidos mais nunca mais na vida. E até agora é isso. E é descentralizado. Exatamente. Então agora vamos aprofundar aprofundar mais um bocadinho o que é cada uma dessas coisas. Ok, descentralizado, começando por isso, que é algo bastante importante. Quando eu, por exemplo, tenho minha conta bancária, basicamente é um banco de dados, que tem o meu saldo, as minhas despesas, os pagamentos, etc., em um lugar que é o servidor do banco. Então é um banco de dados que fica detido, o banco pode deletar ou não, ou pode ser
pode ficar num espaço físico do banco que pode ser bombardeado, não sei, pode acontecer alguma coisa com eles. Agora, quando a gente fala de dados descentralizados, um banco de dados descentralizado, é que cada pessoa pode servir esse banco de dados. Então, a gente não sabe um lugar físico onde ele esteja, porque ele está em muitos lugares, né? Então, eu, por exemplo, posso, vamos citar o maior exemplo disso, né, de sucesso da tecnologia blockchain, que é o Bitcoin, que é inevitável não falar dele, mas que para mim ele é só a ponta do iceberg. Eu posso rodar o banco de dados do Bitcoin, ele é um banco de dados de transação. Então lá tem quantos Bitcoins eu mandei para você, quantos eu recebi. É um banco de dados de transação, assim como o meu banco, né, como a conta bancária da Caixa, né? E esse banco de dados eu posso rodar no meu computador, você pode rodar no seu, né? E cada um de vocês pode rodar no de vocês, e ele vão ter várias cópias dele ao redor do mundo, ou seja, ele é descentralizado, né? E mesmo rodando uma cópia, graças à criptografia, né, e algoritmos de consenso, etc., eu não consigo alterar, mesmo ele estando na minha máquina, não consigo alterá-lo, né? Mesmo rodando eu mesmo no nó dele. Então, isso que é ser descentralizado, né? Ninguém detém ele de modo geral. Muito ao contrário de um banco, onde eles têm os seus registros e as suas transações, e tens de ter uma caderneta escrita que, no fundo, é propriedade do banco. Okay? Toda a gente aqui guarda uma cópia disso. Ou seja, não há um banco, não há alguém que detém essa informação por ti. Mas tens acesso, toda a gente tem acesso e é sempre visível. Vou só relembrar ao público, ainda ninguém fez perguntas hoje, mas eu faço questão, se vocês tiverem perguntas, façam mesmo, não há problema nenhum, ok? Principalmente agora no debate, o objetivo é mesmo, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, façam, aproveitem para questionar, para debater, seja o que for que tenha a ver com o que nós estamos aqui a falar. Tu também és informático? Sim, presumo. Exato. Vou perguntar agora mais a vocês, o Filipe falou-nos que é descentralizado, ou seja, uma base de dados quando é centralizada, ela está no disco rígido do meu computador. Exatamente. A tu se é descentralizado, e está em todo lado, está aonde mesmo? Ou seja, em vez de teres uma base de dados, tens muitas cópias da mesma base de dados. Mas no meu telemóvel, elas estão guardadas aonde? Sim, por exemplo. Isso ocupa muito espaço. Ocupa bastante espaço. Hoje em dia há maneiras de não precisares ter a blockchain inteira no teu computador. Ou também da blockchain do Bitcoin. 150 GB, por aí. mais não sei, qualquer coisa assim. E depois, portanto, todas as transações de Bitcoin desde a primeira estão lá. E ocupa o tamanho de um disco rígido pequeno. Sim, né? Se formos a 150 GB também não é assim. Não é o fim do mundo. Imagina, desde 2008. Agora, obviamente, está a crescer a um ritmo que é incomparável com aquilo que tem crescido até ao ano passado. Okay. Mas, no fundo, agora, e como o Tony estava a dizer, há maneira, ou começa a haver maneira, de não teres de ter a cópia inteira. Já agora, quem guarda essa informação? São os moderadores, que nós já podemos falar disso, ou é literalmente toda? O facto de ser descentralizado quer dizer isto: tu podes instalar a tua carteira de Bitcoin no computador e ficas com uma cópia completa da blockchain. Ou seja, se cair uma bomba atómica do outro lado do mundo e os computadores todos forem ao ar, vai sempre haver um computador que tem mais uma cópia da blockchain. Okay. E como toda a gente tem uma cópia, torna-se impossível adulterar a informação que lá está gravada. Porque se tu modificares a blockchain, fores lá por trás das costas do pessoal, mudar alguma coisa, os outros nós da rede não vão aceitar os teus dados, porque vão ver, não, estes dados foram adulterados. Vai haver sempre uma comparação entre dados. A tal descentralização que o Filipe estava a dizer e a tal questão do consenso. Ou seja, tu para conseguires aldrabar a rede terias que ter mais do que 50% do poder de processamento global, que é uma coisa que é basicamente impossível para uma só entidade de fazer. Tinhas que literalmente criar uma rede com metade de toda a rede, ok? Onde tu pudesses adulterar a informação. E o que isto quer dizer é que se tu conseguires alterar mais de metade, os outros vão supor, não, a maior parte é pela maioria. É essencialmente democrático. Como? Estão a dizer que é possível. Mas já há tanta gente a minar Bitcoin neste momento que é basicamente impossível para uma só entidade chegar e dizer: eu vou comprar milhões de computadores e vou aqui vou hackear a rede. É praticamente impossível alguém ter o poder financeiro
de adquirir poder de processamento nessa magnitude para fazer isso. Já nem sequer estamos a falar de coisas tipo Google. Uma escala global. O que acontece é que nesse caso o crime não compensa, né? Era mais caro fazer isto. Manter o material e deixá-lo dominar também. É isso, era mais caro fazer isto do que qualquer benefício financeiro que depois pudesse ter de adulterar a rede. Não é? Portanto, na prática, isto poderia ser feito nos dias iniciais de uma rede. Era. De uma nova. Quando o Bitcoin era jovem e havia pouca gente a minar, seria razoavelmente fácil. Sabem se houve alguma tentativa em fases iniciais da rede blockchain? Acho que não, porque repara, ao início quem estava interessado no Nem Bitcoin era meia dúzia de programadores que era muito mais gente para minar. Isto tem piada, vamos aqui falar com o Satoshi, também vou pôr o meu computador a minar, e era assim uma coisa, um movimento muito... O Bitcoin não tinha valor monetário, não é? E então era uma brincadeira entre programadores, por assim dizer. E quanto mais o tempo passa e mais a rede cresce, mais difícil fica. Né? Então é um modelo fluido assim, com relação à segurança, porque assim, quanto mais tempo passa, mais seguro fica, mais difícil disso acontecer. Né? Desse ataque 51, eles chamam, você tem que dominar 51% da rede para fazer esse ataque. Né? Que aí você poderia colocar uma transação para você de 1 milhão de bitcoins, aí seria possível você manipular, mas o crime, nesse caso, o crime não compensa, porque para fazer esse ataque, o custo monetário dele é muito maior do que manipular a rede, né? E, enfim, do que a quantidade de bitcoins existente. Sim. Era isso. Agora, mais uma pergunta. Há um bocado o Filipe disse-me que era uma base de dados. Que dados? Eu posso guardar lá o que eu quiser, não posso guardar um filme. Mais ou menos. Mas você, é possível no mas o que eu quero dizer, no o que eu quero Bitcoin dizer é que vocês dados adicionais, é possível. Você conhece o Torrent? Claro. Torrent é uma base de dados descentralizada. É uma rede centralizada, não é? Então, na verdade, o Torrent é o precursor do Bitcoin, porque esse conceito peer-to-peer veio do Torrent, né? Então é mesmo, para a gente entender, quando você perguntou descentralizado, até fazendo um gancho, para entender o quão descentralizado ele é exatamente igual ao Torrent. Né? No Torrent o que acontece? Você tem um filme no teu computador, né? As pessoas que estão baixando, você baixa esse filme de outros computadores das outras pessoas, e as pessoas baixam de você esse filme, né? Fazem download direto do seu computador. Isso exatamente assim que funciona o Bitcoin. Isso era blockchain before it was cool. Isso o blockchain sem incentivos econômicos que existe na... Mas o Filipe disse uma coisa super importante há bocado, que acho que a maior parte das pessoas ainda não se percebeu. Okay? Portanto, a maneira de provar que a blockchain funciona e o potencial foi exatamente criar uma criptocorrência. Sim, era isso que eu também queria saber. Já agora, desculpa lá. Sim. Como é que o blockchain nasceu? Foi com o Bitcoin ou essa tecnologia já existia, certo? Alguém pegou nisso e fez o Bitcoin? Talvez pedaços da tecnologia. Nós mesmo em Portugal, antes do Bitcoin e desta coisa toda, as finanças já tinham implementado um sistema para evitar fraudes de faturação, que é o SAFT, em que cada fatura leva uma espécie de prova dos 9 da fatura anterior e fica lá com um númerozinho. E depois a fatura seguinte tira ali uma prova dos 9 da anterior. E o que é que isto faz? Portugal, cada uma tem uma hash criptográfica da fatura anterior, o que faz com que, se a gente tentar adulterar uma fatura, ela vai afetar esse númerozinho de todas as faturas daí para a frente. O que vai começar a acender luzes vermelhas lá nas finanças, por todo o lado. E repare, as finanças já têm isto em funcionamento para aí desde 2005, 2006, qualquer coisa deste género. Ou seja, antes da existência do Bitcoin. Isto não é bem uma blockchain, mas é quase, é uma espécie de proto-blockchain. Não há uma rede. O blockchain chama-se o Proof of Work, que é isso, mas através do número da fatura anterior. O Bitcoin tem exatamente este sistema. Cada bloco leva uma hash calculada com base no bloco anterior. E é isto que torna depois impossível tu adulterares os blocos, porque se trocares um bloco muito atrás, mas já não vai bater certo, as hashes não vão bater certo. Então, inevitavelmente acho que temos que ir para a Bitcoin para a gente perceber de uma forma mais prática o conceito de blockchain. O blockchain basicamente nasceu para ser
trocado, para haver troca de dados, aí está, desses dados. Neste caso foi Bitcoin que foi usada como algo para experimentar essa tecnologia, tem resultado minimamente bem, essas trocas, e vamos falar então do Bitcoin para a gente perceber, pelo menos o conceito de bloco, o conceito de mineração, do tal Proof of Work, as confirmações, ou seja, alguém que nos explique isso. Ok, então temos de partir isto em vários pedacinhos, talvez. Explica os blocos, se calhar, para começar. Ok, Mais o que básico. é um bloco na blockchain do Bitcoin? Um bloco é basicamente um conjunto de transferências. Eu quero mandar meio Bitcoin para ti, o Miguel vai transferir 3 Bitcoins para mim, etc. E nós vamos pegar ali num conjunto de transferências. O bloco tem um tamanho limite, acho que hoje em dia é 1 megabyte, não é? No Bitcoin. E a gente vai meter estas transferências no bloco até fazer 1 megabyte. Transferências que venham depois disso vão ficar à espera do próximo bloco. Nós Só um bloco de cada vez na rede? Só há um bloco de cada vez na rede e cada bloco é feito mais ou menos de 10 em 10 minutos. Não é exatamente 10 minutos, mas a rede tenta controlar a velocidade de processamento para haver um bloco de 10 em 10 minutos. Okay? Isto tem a ver com tentar evitar ataques de spam. Essa rede é o quê? A rede controla, essa rede é o quê? A rede são todos os nós que estão a tentar a minerar Bitcoin, neste caso. Okay? O próprio algoritmo presume que deve ser gerado perto de 10 anos. Então, nós acabamos de gerar um bloco. Este bloco tem uma série de transações que ainda não foram confirmadas. Como é que nós vamos fazer essa confirmação? Aqui é que entra o processo de mineragem. Ou seja, eu há pouco estava a falar, por exemplo, do exemplo das faturas, em que estamos ali a calcular uma espécie de prova dos 9 da fatura anterior. No caso do Bitcoin e o Proof of Work, ou seja, que é aquilo que faz nós confirmarmos um bloco e ele nesse momento é acrescentado à blockchain, é nós calcularmos uma hash criptográfica daquele bloco, mas que tem de ter uma característica especial qualquer. Neste caso, e isto é muito difícil de fazer, e a única maneira é ir experimentando por tentativa e erro no Bitcoin é tens que calcular uma hash começada por zero. O que quer dizer que tu vais ter que ir incrementando um númerozinho até conseguires bater numa hash que comece por zero. Este processo demora tempo. O que vai acontecer é que há tantos computadores a minerar no mundo que um deles vai achar o número certo antes dos outros. Algum lado encontrar. Esse computador basicamente foi quem confirmou o bloco primeiro. Vai receber algum Bitcoin, vai ser gerado Bitcoin naquele momento, okay? E esse computador vai receber Bitcoin pelo trabalho que esteve a fazer de confirmar o bloco. Quando o computador confirma esse bloco, os outros nós da rede vão verificar se a conta está bem feita. Vão tentar gerar com o número que ele disse, ok, sim senhor, isto dá uma hash começada por zero, esta hash está correta. A partir do momento em que 51% da rede confirmou, o bloco está efetivamente acrescentado no final da blockchain. E o que é que acontece? Se houver muitos computadores a minerar e eles começarem a conseguir minerar isto muito depressa, o que acontece é que o algoritmo diz, isto está a fazer com que os blocos estejam a demorar menos do que 10 minutos a serem minerados. Então, a seguir vamos querer hashes com 2 zeros. Encontrar uma hash com 2 zeros é muito mais difícil. Não é o dobro do tempo. Sim, o pessoal diz que é a dificuldade. Exatamente. E isto chama-se o Difficulty Adjustment. Se a rede de mineragem crescer ainda mais, o algoritmo diz, agora hashes começadas por 3 zeros e a dificuldade aumenta. Isto para quê? Para manter o tempo de cada bloco mais ou menos próximo dos 10 minutos. Mais ou menos nesta cadência. Repare, isto é muito importante, porque na verdade o Bitcoin aqui é a maneira de recompensar quem fez o cálculo da blockchain. O primeiro a chegar lá. O primeiro computador a encontrar esse número mágico recebe um bocadinho de Bitcoin. Só que repare, depois, isto depois transformou-se numa experiência, deixando a parte tecnológica, transformou-se numa experiência social que não se estava à espera. Que era o valor intrínseco deste Bitcoin ou desta moeda, depois passar a ser trocada e passar a ser valorizada da forma como estamos aqui à espera. Acho que nunca ninguém pensou nisso, muito menos os seus criadores na altura. Como o Tony estava a dizer, na altura era uma brincadeira entre programadores. Na verdade, eles criaram a tecnologia, a maneira
E o Filipe disse uma coisa e volto um bocadinho, absolutamente acertado, porque isto é a pontinha do iceberg. E porquê que é a pontinha do iceberg? Porque as criptomoedas é um ligeiro prova de conceito de como fazer isto. Exatamente. Mas nós vamos agora assistir, provavelmente durante os próximos 10 ou 20 anos, montes de coisas que nós estamos habituados a fazer à base diária. Aliás, agora também estamos a assistir a uma sobreutilização disso, mas montes de coisas que nós estamos habituados a fazer à base diária que vão deixar de ser feitas desta modo. O blockchain vai possibilitar, e os bancos é um excelente exemplo disso, os LEDs, tudo o que presume a existência de um registro, passa, é passivelmente ser aplicado a tecnologia de blockchain. Um exemplo, roubo de arte, ou contrafação de arte. Imagina que se tu conseguisses dizer toda a história de uma peça de arte, desde que foi feita, produzida, sempre que trocou de mãos, por onde é que andou no mundo, e que essa informação era absolutamente imutável. Se alguém roubasse essa peça de arte e ela aparecesse em qualquer lado do mundo, seria-se imediatamente. Isto já é feito, aliás. A arte é um exemplo que me veio à cabeça agora, mas isto vai começar a ser aplicável em peças de automóveis, por causa de peças de contrafação. E assim é possível de saber que peças que foram fabricadas por diferentes marcas, em que fábricas, como é que lá chegaram, e se aparecer uma peça que é suposto estar no mercado europeu e aparece no meio da China, isso começa a dar muito melhor maneira de se vir de onde é que veio esse tipo de peça. Mas isto são alguns exemplos. Por falar nisso, Filipe, na tua conferência, quando falavam de blockchain, qual foi o maior uso que tu viste que estavam a dar à blockchain, sem ser criptomoedas? A gente teve um painel que foi sobre o uso corporativo de blockchain. E foi muito legal porque aqui em Portugal existe uma empresa chamada Hub, que é do Luiz Roque, por exemplo, que eles aplicam blockchain à cadeia de distribuição de suprimentos. Na área de moda, se não me engano, uma coisa assim. Então, o que eu imagino, né, o que eu ouvi, o que eu imagino que é um dos próximos grandes, que vai surgir alguma coisa grande relacionada à blockchain, já está acontecendo, é a cadeia de suprimentos, né, de modo geral. Por exemplo, com peças de automóvel, no Brasil houve uma série de histórias de adulteração de datas de validade de alimento, por exemplo. Não é? E aí uma associação de empresas alimentícias criou um blockchain para que você verifique a procedência do alimento. E aí é impossível você adulterar a data, porque como ele é imutável, né? Então ninguém consegue, a não ser que mude a embalagem, né? Ele abra o conteúdo e coloque outra embalagem com outro código e tal. Mas de modo geral, o que a gente vai ver, experimentar, eu acho que nos próximos, nesse ano, etc., é uma grande evolução na cadeia de suprimentos. Uma coisa que eu acredito, e aí também com relação que você ter a posse sobre né, a blockchain, uma das outras características que é importante citar é que você detém a posse de alguma coisa através de uma chave criptográfica, né? Então eu sei, por exemplo, que aqueles bitcoins, aliás, a rede sabe que aqueles bitcoins são meus porque eu tenho uma chave, né? Que consegue decriptar uma chave pública e aí eu consigo usá-los, né? Então isso é muito interessante porque eu acredito que a governança corporativa vai sofrer uma série de mudanças baseadas nisso, né? Imagina se eu tenho numa empresa, eu sou um acionista de uma empresa, eu posso votar nas decisões delas através de uma blockchain, sendo que eu detenho X% daquele capital e posso provar isso porque eu tenho a chave criptográfica relacionada a isso, não porque eu sou o Felipe Boldo, aqui está o documento, a comissão de valores vai lá e diz que sou eu, não, eu tenho uma chave criptográfica, isso basta. É possível guardar bitcoins numa pen, não é? Ou num papel também. Olha, isso por acaso é um ponto importante, há bocado estavas a perguntar como é que são os nós, onde é que isso está guardado. Portanto, nós estamos habituados, a maior parte das pessoas pensa assim, eu vou a uma página ao coinbase.com e compro lá umas moedas. Na verdade, o que o Coinbase está a fazer tem em teu nome uma chave.
okay? E em teu nome a tua carteira. Mas a verdade é que inicialmente nem sequer existia nada desse jeito, okay? O que tu fazias era guardavas no teu computador essa tua chave. Tu dizias assim, o indivíduo X que está na China vai-me enviar Bitcoin para a minha carteira, okay? E tu depois guardavas isso no teu computador. Okay? O que estas páginas e os mercados onde tu podes ir comprar agora, o que eles fazem é guardam isso para ti. Aliás, há muita gente que não gosta lá de deixar, porque já assistimos a alguns deles, o mercado desaparece e perde-se as moedas. Exatamente, desaparece de um dia para o outro e acabou, ninguém recebe, ninguém sabe do dinheiro dele. Que é como um banco, repara, por exemplo, tu tens dinheiro no banco, o governo ou as finanças têm o poder de congelar a tua conta bancária e o dinheiro é teu, mas acabou, tu não lhe podes mexer. Com o Bitcoin não, se tu tiveres Bitcoin na tua carteira, ninguém tem poder de fazer o que quer que seja. O detentor da chave privada para movimentar os Bitcoins que estão naquela carteira é que tem esse poder. Isso para um traficante de droga é uma coisa espetacular. Mas não só para um traficante de droga, vê, por exemplo, países que estão com hiperinflação, como a Venezuela neste momento. A moeda na Venezuela neste momento tem um valor infinitesimal. A inflação é louca. O Estado manipula a inflação como lhe dá jeito, porque estão numa crise abismal. E o Bitcoin, por exemplo, para um cidadão da Venezuela, neste momento pode ser uma forma de salvaguardar os seus interesses financeiros face a um governo que é super corrupto. Claro que eles lá não podem comprar dólares, não podem comprar isso. Não podem. Está tudo e eles lá têm acesso à compra de Bitcoin? Supostamente não, mas como é que eles controlam? Então se eles não podem comprar dólar... Mas tu podes comprar Bitcoin de outras... Força. Aproveitando a discussão sobre política e tipo, você sendo do Brasil também, outro dia eu estava pensando, tipo, o meu estudo sobre blockchain é muito básico, tipo, meio abstrato ainda, mas eu pensei que isso realmente poderia revolucionarizar como a gente lidar com política hoje em dia. O Filipe estava a dizer uma coisa super interessante, okay? Sobre eu não sei se irá à CMVM para... Ok, eleições. É um exemplo fantástico de aplicação disto. Tu podias digitalizar todo o processo das eleições e garantir que ninguém pode adulterar um único voto pelo caminho. Okay? Intrinsecamente assim. E, por exemplo, aqui em Portugal... A Rússia já está a implementar um voto local baseado em blockchain. E aqui em Portugal, por exemplo, a carteira de identificação de vocês tem um certificado, aliás, tem uma chave privada. Sim. É a assinatura digital. Exatamente. Exato, o cartão de cidadão de vocês. Então, isso já poderia ser um gancho para você guardar ser tua chave pessoal, sua chave privada pessoal, né? Então, existe uma série de aplicações e é interessante porque o blockchain ele é aquele tipo de revolução silenciosa para alguns, né? Não é tão silencioso agora porque a mídia já fala, tá bastante na mídia, mas é silencioso, mas é uma total revolução na nossa sociedade e no que vai acontecer daqui para frente, que são baseados nele, né? Que são inimagináveis ainda, né? Mas que é uma nova leva de produtos que vão ser criados que a gente não imagina como, mas vão ser profundamente transformadores na sociedade. Então, continuando a minha pergunta, só que eu achava que essa é uma visão muito otimista, talvez, de como a gente pode lidar com o blockchain. E a pergunta para vocês três seria como é que, de uma forma mais realista, vocês acham que a blockchain vai se infiltrar na sociedade atual, com muita gente, com muito dinheiro também, lutando de alguma forma como resistência para essa nova forma de... Em termos de criptomoedas, okay, vai ser o fim do mundo, literalmente. Por isso é que agora começamos a pensar que governos estão a tentar bloquear acesso, porque é assustador, é muito assustador. Repara que nós passámos os últimos 300 anos a construir um sistema financeiro, aliás, que se fez um esforço financeiro gigantesco para salvar nos últimos 10 anos. É verdade. Que ia colapsando e que se gastou quantidades absurdas de dinheiro de todos nós para dizer, não, nós temos de salvaguardar isto porque ninguém sabe, se isto desaparece, como é que nós passamos a viver no dia a seguir? E se calhar agora de repente começa a ficar fora das mãos de algumas dessas questões, estás a ver? Se tu não tens controle, se os governos deixam de ter controle sobre a moeda,
Okay? E os bancos deixam de ter controle sobre a moeda, tudo isto começa a pôr em causa tudo aquilo que se pode, ou que eles assumem que está a ser controlado por eles. A questão da moeda, também estava a dizer, se a Venezuela consegue controlar o valor da sua moeda e por causa disso controlar o fluxo de mercado, e a população diz não, porque eu consigo controlar a minha moeda digitalmente e vocês não sabem onde é que eu tenho dinheiro, como é que eu tenho dinheiro e como é que eu gasto o meu dinheiro. Okay. Então tu deixas na verdade de ter uma economia ou controlada, tudo isto passa a ser muito mais democrático. Economia mundial e não há controle sobre o valor da moeda, não há nada, basicamente. Okay. Só que isto põe em causa tudo o que os bancos fazem e da maneira como fazem. Sim. Temos aqui 2 perguntas. Primeiro ali, o rapaz estava primeiro. Eu gostaria só de colocar a questão, no momento em que, em termos mundiais, a política e o jogo de poder se centraliza muito na capacidade financeira dos países e na capacidade militar, de que forma é que a descentralização da moeda implicará a descentralização do poder militar e do poder político? Essa é uma ótima pergunta. Já agora só colocar o dólar e o euro só valem porque tem um exército por trás e porque tem poder político. Exatamente. O jogo é esse. No momento em que alguém quer descentralizar tudo. Tu já viste a profundidade dessa pergunta? O que é que isso põe tudo em causa? Por isso é que eu quando estava a dizer é o fim do mundo, eu não estou a brincar. Isso é exatamente o tipo. Vocês já ouviram falar de Como conhecemos. Como? Como conhecemos. Já ouviram falar de um post que apareceu no Reddit há um mês e pouco? É um gajo que diz que veio do futuro. Vocês já viram isso? Ele a dizer como é que ia aparecer o Bitcoin em 2030, não me lembro, ia para ler 1 milhão cada Bitcoin. E ele a dizer que a Coreia do Norte ia ser a maior detentora de Bitcoin. E atenção que isso é bastante possível. Mas sabes que isso não foi escrito. É verdade. Mas sabes que isso não foi escrito há um mês atrás. Já não me lembro certo. Já foi há vários anos. Isso foi há vários anos. Já foi há vários anos? Eu só vi há um mês e tal. É que alguém pegou nisso, há vários anos escrito, ok, e veio dizer, olha, leiam isto, foi escrito há 3 anos atrás. E é incrível! O gajo tinha acertado no valor do Bitcoin ao ano. É verdade, há 3 anos atrás, em 2015 vale X, em 2016 vale Y, se calhar não estavam sempre a bater certo. É assustador mesmo. E a previsão dele depois desse valor é apocalíptico. E o bacana de dizer que era a Coreia do Norte e outro país qualquer. Já agora? Sim. Tem-se falado aqui de várias características destas tecnologias, blockchain, Bitcoin, etc. Mas acho que há uma característica que não temos falado, que eu acho que é muito importante, também vai fazer outra revolução noutra área, que é o facto de, principalmente no Bitcoin ou noutras moedas, conseguiu-se aquilo que digitalmente nunca se tinha conseguido, que era criar escassicidade de um determinado recurso, ou seja, criar raridade. Porque antigamente eu tinha uma música, passava para alguém e ficava uma cópia. Neste momento eu posso transferir esse valor, essa música para alguém. Podemos passar de uma internet da informação para uma internet do valor. Que aplicações mais é que isto pode ter daquilo que vocês imaginam? Mas já abre-te as portas também ao contrário, para dizer a verdade. Não percebi, desculpa. Mas abre-te as portas também ao contrário. Sim, isso é verdade, mas muita da internet de informação que tu tens agora é internet de informação fechada. Ok? E vou puxar um bocadinho a brasa à sardinha daquilo que nós fazemos aqui na Red Light em particular. Nós trabalhamos muito na área da saúde. Eu acho que podemos falar disto porque está publicado. Há um paper publicado de uma empresa que são clientes ou se estão a tornar clientes, okay? Uma empresa que quer criar uma criptomoeda para a aplicação na área da saúde. Okay? Mas tudo à volta de um modelo em que é incentivado a tua maior saúde, deves compensado por isso e por causa disso os teus custos mudados de serviços de saúde decrescem. Okay? Em teoria é fantástico, uma ideia fantástica, obviamente que isso também vai mexer com muitas questões políticas e financeiras. Okay? Mas a premissa daquilo é baseada no facto de a blockchain é usada para guardar a tua informação de saúde. Nós aqui na Europa nem sequer estamos muito mal, mas nos Estados Unidos, quem é dono da tua informação de saúde foi o teu prestador de saúde. Ou seja, tu vais ao hospital X e sais de lá, eles são donos da informação de tudo o que te fizeram lá dentro. Exames, etc. Exames, o teu tipo de sangue, os exames que te fizeram ao sangue e podem vendê-lo, podem fazer o que quiserem com ela, ok? Da forma que quiserem. Aqui não, nós somos... Aqui não, mas atenção, mas há outras, continua a haver implicações. Tu vais ao hospital da Universidade de Coimbra e vais fazer análise ao teu sangue. Eles, por acaso,
hoje em dia dão-te as análises para não, ok? Mas para dizer a verdade, se não te dessem e tu depois fosses numa viagem e precisasses de acesso à tua informação de saúde por alguma razão, ias para o Brasil e tinhas um acidente e precisavam de saber o teu tipo de sangue, precisavam de saber os teus últimos 3 problemas de saúde, ok? Ninguém ia saber, tu estavas em Coimbra e tinhas sido atendido em Coimbra e telefonar para cá para perceber essas informações que provavelmente iam te salvar a vida naquela situação, ok? A premissa deste nosso modelo, deste sistema, okay, é a informação de saúde de toda a gente, okay, estar sempre disponível e ser tu. Aliás, não é ser tu, é ser do domínio público. Okay? Quer dizer, não é, atenção, ninguém consegue, a ideia é ninguém conseguir ler a tua informação na blockchain, a menos que tu geres uma espécie de password, para dar senha que dás ao teu prestador de cuidados de saúde. E essa senha é gerada, tu escolhes a dedo, eu vou partilhar esta informação, esta, ele gera a senha, tu dás, e então ele consegue ir à blockchain e ler aquela informação, porque tem aquela password que lhe permite desencriptar, descodificar e ler essa informação. Ainda estamos muito no domínio da informação, certo? Desculpa. Ainda estamos muito no domínio da informação, obviamente vai ter e no fundo estamos aí muito a falar, por isso que tudo isto nós estamos a falar das moedas, mas isso é o pico do iceberg. As moedas é a pontinha do iceberg. Há muitas outras aplicações em que a blockchain é interessante. E aliás, estamos sempre a falar de informação. Sempre a falar de informação. Lá atrás, fala a Pedro. Tenho uma pergunta até neste contexto da blockchain aplicada à área da saúde, e temos visto vários projetos da Coreia, do Reino Unido, na área do registro médico eletrónico. Gostava que pudesse explicar um pouco melhor, em termos dos tokens, como é que funciona nesta como forma de alimentar a cadeia e, por exemplo, quando eu vou a uma bolsa e compro tokens da Mediblock, enfim, a maior parte das pessoas compra porque acha que daqui a uns tempos vai valer mais e vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Mas na prática, o que é que aquilo vale, qual é a utilidade? No fundo é uma forma das seguradoras pouparem custos. Ou seja, imagina, eles incentivam-te a ter um comportamento saudável, determinada coisa. Olha, vais caminhar 2 km por dia e a gente dá-te um token por todas as semanas em que cumprimos isto todos os dias, ok? E esse token tem um custo para eles, mas provavelmente o facto de tu teres esses comportamentos saudáveis vai fazer com que tu tenhas menos visitas ao médico ou menos problemas de saúde graves que depois são muito caros de resolver e que a seguradora vai ter que suportar. Isto no caso dos Estados Unidos, em que a maioria do sistema de saúde é suportado tipo, com base em seguradoras, porque é tudo privado, para eles é muitíssimo importante evitar estes custos com problemas de saúde graves. Então eles preferem gastar um bocadinho de dinheiro, ou seja, ter esse sistema de tokens, irem oferecendo alguns tokens para incentivar a pessoa financeiramente a ter comportamentos saudáveis, porque isso vai-lhes permitir poupar 10 vezes esse dinheiro daqui a uns anos. Não é? E é um bocadinho assim que funciona o sistema dos tokens nas poucas iniciativas de blockchain da saúde que eu conheço. Podem não ser todas, ok? Também há muita gente hoje em dia a gerar tokens só porque sim, ok? Ainda hoje estava a ler Banana Coin, que é um token que está indexado ao quilo de bananas, portanto o valor de uma Banana Coin é o valor de monetário de que um quilo de bananas custar naquele momento. São as chamadas shitcoins. É um bocado por aí, ou seja, qual é a lógica de haver uma blockchain da banana? Nenhuma. Mas existe. A lógica da banana. Portanto, é importante a gente perceber se operacionalmente há valor em ter blockchain em determinado segmento de mercado ou em determinado processo de negócio. Não é? Porque hoje em dia há tanto spam de blockchain, há montes de aplicações de blockchain irrelevantes. Não é? E às vezes é um bocadinho difícil de perceber. Aliás, esse vai ser provavelmente o maior desafio da blockchain agora. Okay? Estamos numa ânsia tão grande, numa euforia tão grande, que vamos ser sonhadores e vamos pensar que 80% disto vai colapsar. Provavelmente vai ser mais. Okay? Provavelmente vai ser muito mais. Portanto, a tecnologia é incrível, mas está numa euforia tão grande, okay, que essas shitcoins todas vão desaparecer e os ICOs vão dar asneira, muitas dessas, mas as pessoas não... aliás, há um exemplo que é muitas vezes citado em relação a isso. Em 1700, no século XVII, houve a grande bolha das lipas de dólar. Okay? Isto provavelmente estamos a falar de alguma coisa muito semelhante com isso. Há dias estava a ler o pessoal nos Estados Unidos que vendeu a casa militar e se endividou durante os próximos 50 anos para ir comprar Bitcoin. Okay? E se amanhã o valor do Bitcoin colapsar?
Okay? A vida dessas pessoas. E na altura na Holanda foi isso, as pessoas vendiam as suas casas para terem dinheiro para ir comprar aquela tulipa porque achavam que no dia a seguir o valor ia ser o dobro. Okay? Portanto, imagina a quantidade de dinheiro que desaparece, espuma-se literalmente nesse momento. É tal, isso é uma... Para quem é comunista isso não é fácil, porque isso é uma liberalização do mercado completa, é total liberalização, total capitalismo. Para dizer a verdade, não, também não é total capitalismo, é tudo uma coisa nova, ok? O capitalismo também, portanto, repara, para nós o capitalismo é chegas e compras qualquer coisa com uma moeda, ok? Mas o sistema financeiro como está desenhado, o capitalismo como está desenhado, está feito para que todo o dinheiro que tu gastas esteja dentro de uma máquina gigantesca, ok? E que o euro que tu gastaste ao fim daquela escala toda de valor é 50 euros em bits e bytes num banco, ok? Portanto, isso também está completamente deturpado da maneira como isso está feito, ok? Portanto, e mesmo este tipo de maneira de pensar acaba por reduzir imenso esse... Já temos mais 3 perguntas. Ali, a rapariga primeiro. Uma coisa, não sei se isto é parvo ou não, mas acham que o poder pode virar para o consumidor e deixar de estar da parte do... Absolutamente, é esse o risco todo. Mas, é exatamente não é, isso, sim. Dado esta, eu acho que a nova geração, também pelas suas capacidades de aplicação tecnológica, acaba por estar um bocadinho, já não é tão eufórica, mas é mais controladora dos, ou seja, podem fazer, então não tem aquela sensação de fruto de vida. Mas aquelas gerações que estão agora a fazer 30, 40 anos, acho que ainda não estão muito bem centralizadas nessa educação. Acham que isso pode ser isso que vai levar ao colapso? A minha mãe hoje de manhã estava a tomar um pequeno almoço com... Contexto, António, é surreal. E isto é um sinal de perigo gigantesco, atenção. A minha mãe hoje de manhã veio para mim e disse: deixa-me explicar o que é isso da Bitcoin. A minha mãe tem 70 anos, ou vai fazer 70 anos, ok? A primeira coisa que eu pensei é: tenho que ir vender tudo agora. Já. Para quem viu o filme O Big Short, exato, olha, o gajo vai a um bar de putas ou uma coisa assim, e quando ele vê que ela tem 3 condomínios. Ela está a dançar no verão e está a dizer ao man que já vendeu 3 casas para comprar mais 6 e que aquilo é uma boa. Está em dívida com hipotecas, e aquilo acerta-lhe de repente. Ele diz: não, isto vai ser o fim do mundo. Okay? E aliás, já estávamos a dizer, esse foi o grande fim do mundo que nós escapámos até já 10 anos atrás. Que gastaram-se quantidades absurdas de dinheiro para evitar esse colapso nessa altura. Se calhar agora vai estar um bocadinho fora das mãos de quem evitou, de quem teve poder para fazer. Não, estão a tentar levantar barreiras à utilização. Olha, ontem estávamos a falar do Santander Tota. O Santander Tota vai bloquear. Não, já está. Já ouvi dizer que já. É verdade. Se venderes as tuas moedas e tentares meter esse dinheiro dentro de uma conta do Santander, vão bloquear a transferência. Não recebem dinheiro. Já são práticas correntes para evitar branqueamento de capitais, porque dependendo do valor da transferência que estás a fazer, e o que eu li era exatamente que eram transferências com valores exorbitantes. Quando tu recebes uma transferência de um valor exorbitante, ela é posta imediatamente on hold para ser inspecionada por uma questão. Mas eu ouvi dizer que eram mesmo valores pequenos. Tem lá atrás tem os IBANs dos vários exchanges de compra e venda, e se vierem transferências daquele IBAN de 50 cêntimos, não interessa ao valor, eles estão a bloquear. Eu ouvi dizer. O rapaz lá atrás ao pé da máquina. É curioso porque neste contexto, já no caso da XRP, da Ripple, do qual agora se Santander assistindo este investidor inicial, não tem estes problemas. Portanto, parece haver aqui uma estratégia de tentar bloquear um conjunto de mercados. Havia aqui mais perguntas? Eu acho que ele estava primeiro, desculpa. Tendo em conta isto que estamos aqui a falar e já de algum controle ao lobby de criptomoedas, o que quer que seja, acham que há o risco ainda maior de as entidades ou governamentais, sem ser governamentais, tentarem controlar o ponto mais fraco que, a meu ver, é onde tudo isto assenta, que é a internet? Ou seja, sim, vamos fechar a internet. Certo. Bem, certo. Percebes? Isto agora é tudo com base num pânico gigantesco das consequências que tudo isto vai fazer. Portanto, nos próximos 10 anos vão tentar fechar tudo e mais alguma coisa que possam tentar fechar. Mas é como tentar esperar um tsunami com sacos de areia. Basta haver 2 ou 3 governos um bocadinho maiores que aceitem a moeda e esses países vão ter uma vantagem competitiva grande.
Mas isso não vai enfraquecer a blockchain nessa tecnologia, no sentido em que, vamos imaginar que temos, por exemplo, uma blockchain que só funciona na China porque a China censura tudo o resto. A rede é muito mais pequena do que uma blockchain completamente global. Portanto, é uma possibilidade, mas aqui é que nós vamos ver se a tecnologia realmente é boa. E eu penso que é que vai ser muito, muito difícil para uma entidade só conseguir regular. No caso da China é diferente porque eles têm já um histórico muito grande de controlar a portinha da internet para fora, ok? Já tem um sistema montado para fazer esse controle. Mas é sempre possível dar a volta. Isto não pode ser um bocadinho o impulso para outros começarem a replicar? Tem um caso interessante que virou notícia há um tempo atrás, que eles que tem uma organização, por exemplo, enviando os seus próprios satélites Bitcoin com a rede Bitcoin. E aí o que acontece é que todo mundo que tiver um receptor, ou enfim, é como o GPS, né? O GPS, se você estiver na China, vai funcionar, porque afinal você, né, é o satélite que está em cima de você. Então, assim, aquele negócio, a neutralidade de rede garante que isso funcionaria. Aqui em Portugal, por exemplo, não há neutralidade de rede. Então, que é surreal. Exatamente, que é surreal. Mas é a neutralidade de rede que garante que tudo vai funcionar na internet como deve, igualmente, né? Então, o que ameaça talvez as criptomoedas e algum tipo de blockchain é a não neutralidade da rede, né, de internet. Mas, como a gente vive no mercado, no mundo economicamente livre, etc., ou iniciativas como essa do Bitcoin, do satélites, ou quer que seja, vão surgir para barrar isso. Para dar a volta. Para dar a volta, pois. Afinal, a gente vive num livre mercado. Quem conseguir alguma solução para alguma coisa, tá em... Aqui tinhas uma pergunta? Sim, tinha. Há pouco falou-se também do Santander ter bloqueado, anunciou-se que vai bloquear algumas contas. Já não é o primeiro, na Bulgária também já aconteceu. E nos Estados Unidos há histórico de repara, muita gente dos quadros de administração de bancos, de algumas grandes empresas, de governos e etc., estão mais ou menos em modo de pânico, porque repara, se o comércio começar a adotar este tipo de soluções de criptomoeda para pagamentos, estamos a retirar uma quantidade enorme de poder aos Estados de Direito e aos bancos. Eles vão perder um poder imenso. Por isso é que há e a todo tipo de intermediários. Todo tipo de intermediários. Os intermediários e os governos, neste caso, são os reguladores dos intermediários, mas também são quem recebe as taxas dos intermediários. Exatamente, por exemplo, companhias como a Visa, o PayPal, etc., também estão em modo de como é que nós vamos gerir esta história da blockchain agora? Isto basicamente o negócio vai-nos todo começar a dançar ao lado. Eu vou dizer isto 500 vezes durante esta conversa, vai ser o fim do mundo. Vai ser o fim do mundo. Tinhas uma pergunta? Era... Desculpa, só terminar. Desculpa. Falou-se também aqui no Ripple, tal como o Ripple existem outras abordagens já dos bancos como o F3 e o Corda, ou seja, existe uma tentativa de proibir ou pelo menos travar o public blockchain, mas ao mesmo tempo as grandes corporações financeiras estão a fazer private blockchain próprios. Portanto, esse tema do private blockchain acho que também é muitíssimo importante. E eu queria ver como é que vocês também veem isso, se acham que isso tem futuro, ou se o public blockchain é o que vai vencer, isto é futurologia, ninguém sabe. Sim, mas há aplicações em ambas, há aplicações para private blockchains e há aplicações para public blockchains. Isto, em termos de moeda, ok? Se a preferência por uma public blockchain ou por algo que é associado a uma empresa e que não é minerável e etc., seria uma blockchain semi-privada ou privada, tem mais a ver se tu és uma pessoa liberal ou não. Já expliquem só minimamente para quem não sabe o que é mais especificamente uma private e uma public uma private blockchain é uma rede que não é assim tão descentralizada quanto isso. Ou seja, eu posso ter uma blockchain dentro da minha empresa, por exemplo, para gerir logística. Imagina que eu tenho uma empresa de transportes
Eu posso ter uma blockchain para ter um registro de onde é que estão as mercadorias, em que armazéns é que estão, onde é que andam os caminhões. Tal como o Filipe falou há um bocado, os casos práticos que deste são todos eles private blockchains. Pronto, e isto pode ser uma private blockchain. Imagina uma concessionária, por exemplo, a EDP aqui em Portugal, ela tem uma série de prestadores de serviços que vão ali e executam o serviço nas casas das pessoas, né? São terceiros. E aí imagina um blockchain onde os terceiros e a EDP compartilham informações lá, enfim, né? Que seja isso seria um blockchain privado entre essa concessionária, essas concessionárias. Então tudo que enfim, tem as mesmas características do blockchain público, mas é limitado a um número de participantes. Espera, mas só para responder à pergunta, porque na verdade a resposta, eu acredito que a resposta para isso é muito mais complexa. Okay? Isto é mais uma questão de tecnologia e a maneira como é aplicado. Okay? Mas da mesma maneira como tu tens bancos a dizer, não senhora, nós queremos uma vara de 6 metros para meter aquilo longe de nós. Tu tens outros bancos que dizem, não, nós temos que adotar isso o mais rapidamente possível. Okay? Mas está toda a gente a inventar, estão todos a tentar perceber como é que aproveitam isto ou como é que afastam isto. Okay? Eu acho que isto é um embrião tão minúsculo daquilo que vai ser daqui a 10 ou 20 anos. Estão todos a tentar perceber como é que isto tem implicações naquilo que eles estão a fazer. Então eu acho que o impacto vai ser mais económico e social e político, e a maneira como essas entidades estão ou a afastar ou a adotar, e os bancos são os primeiros, é óbvio que eles são a primeira linha das pessoas que estão a tentar perceber que implicações é que isto vai ter. Alguns estão em pânico e querem bloquear tudo, outros estão a dizer, não, nós temos que lá chegar antes de todos os outros. Okay? Mas para dizer a verdade, daqui a 6 meses, provavelmente tudo isso que está a tentar ser feito agora, se calhar já não é aplicável. Okay? E portanto, são tempos muito entusiasmantes, para dizer a verdade, porque é isso mesmo, é uma altura super excitante para estar a ver isto tudo. Mas é efetivamente assustador, porque isto vai ser o fim do mundo. Só uma coisa, porque eu sou muito recente nestas coisas do blockchain, mas pelo que eu percebo, há algumas diferenças tecnológicas. E o que eu vos queria perguntar é, não vou usar termos técnicos, mesmo para moedas, entre BTC, Bitcoin, IOTA ou Hashgraph, o que é que vocês acham que vai sobreviver para o futuro? É impossível. Eu tenho uma teoria sobre isso, eu acho que nenhuma das que estão agora. Ainda está para vir, não é? Estas moedas de primeira e de segunda geração. É como dizer assim, sabes, a IBM fabricou os primeiros computadores pessoais, okay? Toda a gente ia dizer, não, a IBM vai ser a grande coisa durante os próximos 200 anos. A IBM é absolutamente irrelevante. Não, em comparação com aquilo que são grande, mas... Não, atenção, a IBM é irrelevante em comparação com qualquer um dos players que se foram falados hoje, estás a perceber? A IBM já foi muitíssimo grande. No mundo das grandes empresas de tecnologia, a IBM é muito pequena. A IBM hoje em dia sobrevive com serviços. Okay? Quando isso acontece a uma IBM... E investigação. Eles fazem certo, ok. Desculpa. Mas pensa assim, era a mesma coisa quando estavam toda a gente a dizer, não, a Xerox um dia destes vai ser a dona do mundo. Pois era, foi, não temos. Okay? E hoje toda a gente diz, não, o Google e o Facebook é que é. Está bem, são. Já daqui a 10 anos. Exato, e deixam de ser e há de ser. No mundo das startups falam nisso muitas vezes. O primeiro a ter uma ideia dizem que vai ser o maior a implementar aquilo, mas geralmente o primeiro a ter a ideia, não vai ter sucesso. Isso é a história da inovação desde o início. Exatamente. Da humanidade. Antes do Facebook houve 100 mil redes sociais. Antes do Google havia. Exatamente, houve os motores de Yahoo, etc. O Sapo. Alta Vista, etc. Essa história provavelmente é isso. As coisas vão mudar, os paradigmas vão mudar e estas empresas todas vão ter o seu tempo de vida e vão mudar. E, aliás, o grande medo, e por isso é que o Facebook já não é só o Facebook compra os Instagrams, o Instagram não, o Snapchat. O Snapchat não compra o Instagram também. Okay. Porquê? Porque eles sabem disto, eles sabem exatamente disto. Porque se eles se agarrarem ao facebook.com e isso ser a proposta de valor deles para os próximos 30 anos, estão destinados a ser. Pronto, e aliás, e voltemos ao mesmo. Tens os exemplos de há 5 anos atrás, a Yahoo. Okay. O que era a Yahoo e onde é que estão agora? A Yahoo teve para comprar. Isto é uma história fantástica. A Yahoo teve para comprar o Google por tudo e meio. Na altura que era um $1 billion deal há 10 anos atrás. Assim, mais de 10 anos. Por causa da Nokia, da Kodak por exemplo, ok.
Portanto, todas estas iniciativas que estamos a dizer, e Bitcoin é fantástico, etc. Pá, hoje não sei quanto é que estamos, a $15 mil, ou assim qualquer coisa. Repara que há um mês atrás teve $19 mil. Okay? Repara que há 3 meses atrás teve... Sim, por esta altura do ano passado não estava nem a 1000, ou estava a 1500, ou lá, não sei, mas estava assim... Tudo isto é tão volátil, neste momento, provavelmente daqui a 5 anos nada disto é o que está na altura. O Ivo tinha uma pergunta? Eu ia perguntar, tipo, se o mundo vai acabar, como me preparar para o final do mundo. Eu diria que, como é muito impreciso, é difícil de dizer. Mas então, o que vocês estão de olho, tipo, como especialistas de blockchain, tipo, vocês sabem mais que qualquer um aqui, diria eu. O que vocês estão de olho, tipo, para saber o que vai dar certo e o que vai dar errado? Eu falo em último. Eu falo demasiado. Em primeiro lugar, eu não sou especialista em blockchain, mas a nossa missão enquanto empresa de mídia é empoderar as pessoas, os decisores da indústria, com conteúdo relacionado à blockchain. Né? Então, é difícil dizer qual vai ser a grande nova coisa que vai acontecer, mas tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente está vendo uma imprecisão total em relação a isso, né? Muitas ICOs, todo mundo há 2 meses atrás diziam que a ICO era o que ia financiar as empresas, agora inventaram uma outra sigla para ICO e de repente daqui a 2 meses vão inventar outra sigla para fazer alguma outra coisa. Então é difícil dizer se foca em alguma coisa agora, porque isso vai ser o futuro, porque está tudo muito incerto. O que a gente sabe é que o blockchain é uma tecnologia revolucionária e que ele tem muitas aplicações. A gente ainda não descobriu todas e nem... exatamente. E o que a gente tem que se focar é em o que vai surgir baseado em blockchain. Sua especialidade já? Eu sou de formação, sou engenheiro de software, mas... somos todos os 3 engenheiros de software. Mas eu não sou especialista em blockchain. Minha missão é conectar as pessoas ao redor do tema e é isso. Eu novamente tenho uma opinião um bocadinho diferente disso. Okay? Isto vai mostrar que para mim efetivamente está a mudar. Voltamos à história que eu estava a dizer há 10 anos atrás, tirámos uma quantidade absurda de dinheiro para salvar um sistema financeiro que está a ser construído ou que anda a ser construído há 200 ou 300 ou 400 anos atrás. Okay? Tudo, e especialmente em Portugal, construído com base em cimento e em tijolo. Okay? Que o valor é uma premissa super básica, que é o valor do cimento e do tijolo e é para sempre subir. Okay? Pronto, e de repente isso deixou de ter valor agora com isto. Aliás, deixou de ter valor há 10 anos atrás, porque provou-se que estava errado, e tentou-se manter ligado às máquinas e vivo, e por alguma razão, ou por muito esforço, efetivamente, os mercados reagiram. O mercado europeu, como tu sabes, não reagiu tão depressa como nos Estados Unidos. Também é uma das características do mercado financeiro europeu, não funcionar dessa maneira, mas agora simplesmente mudaram completamente a maneira como todo o dinheiro transiciona de mão e como se negocia o valor do dinheiro de forma eletrónica e como controlar uma moeda eletrónica. Okay? Portanto, deixamos de ter indexação de valor ao cimento ou a bens, no fundo, e temos um valor intrínseco que ninguém ainda percebe muito bem o que é aquilo. O que é que vale um Bitcoin? Porquê que um Bitcoin vale $15 mil? Porquê? Porque alguém está a comprá-lo a esse valor e tu vais comprá-lo a esse valor sabendo que amanhã alguém te vai dar $2 mil por ele e se calhar mais ninguém dá isso e só dão para baixo disso. É uma história interessante como é que isso começou. Basicamente uma pessoa tinha não sei quantos bitcoins nos Estados Unidos e pôs um tweet a dizer que oferecia não sei quantos bitcoins a quem viesse do outro lado do mundo oferecer-lhe uma fatia de pizza. E alguém aceitou fazer isso. E pronto, e começou o valor do bitcoin. Exato, depois o primeiro valor e não foi o quê? 25 mil? Mas é a história das pizzas, Isso é uma boa maneira de definir valor, transações comerciais. Neste momento, infelizmente, o valor do Bitcoin é puramente especulativo, porque ainda não é assim tão usado verdadeiramente para fazer transações comerciais. E já agora falando especificamente de Bitcoin, eu acho que nem nunca vai ser usado. Porque quem já alguma vez, não sei se já que alguém comprou e vendeu Bitcoin diretamente pela rede, a tal taxa que nós falámos há um bocado da mineração, é preciso pagar uma taxa
a quem de está a transferência minerar. gigantesca. E essas taxas estão a crescer a uma cena incrível. Isso neste momento é um problema político mais do que tecnológico. Tem muito mais a ver com os interesses financeiros de quem está por detrás. Claro, também, mas não interessa, mas está a acontecer. Está a acontecer. Mas há moedas em que não está. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Há moedas, a IOTA, Ripple é muito mesmo pouco. o Ethereum. O Ethereum é pouco. A maior moeda. É barato fazer uma transferência. Sim. Okay. Ou seja, isto quer dizer o quê? Se queres comprar um gelado de 2€ com Bitcoin, depois se calhar vais ter que pagar 10 transações. Mas isso é um problema do Bitcoin e há de ser resolvido, não tem que arranjar. Já há ideias para o fazer. Aliás, tens moedas que começaram por tentar resolver esse problema. A ideia, eu penso que é Litecoin era feito exatamente para reduzir este impacto. Lightning Network. Sim, depois existe o chamado hard fork e soft fork. E até fugindo um pouco da resposta que ele... Da resposta à pergunta, e a gente tem que lembrar que ele até foge um pouco agora, enquanto Bitcoin, da premissa original dele, que é substituir o dinheiro de papel que a gente né? O Bitcoin nasceu para ser o homólogo do cash, do dinheiro que a gente pega e passa para a pessoa, né? Sem passar por uma instituição bancária, nem nada do tipo. Então, hoje isso é impraticável, né? Ele é um bom instrumento para armazenar valor, mas não é um instrumento de transação. Outras moedas querem ser... Porque quer dizer que isto é uma deturpação do seu valor inicial. Exatamente. Quer dizer que isto é um perigo, voltamos ao mesmo. É um valor digital neste momento. Neste momento continua a dizer o que me perguntar? Mas com um valor que flutua ao minuto. Não, ao valor, atenção. Tu vês flutuações diferentes. Tu vês flutuações de mercado de 25% em 24 horas. Tudo isto é super arriscado. Portanto, isto para dizer o quê? O Bitcoin deixou de ser para substituir uma moeda de €1, ok? Para passar num sítio onde tu pegavas nos teus euros, metias em Bitcoin, ou pensas, eu vou comprar Bitcoin, no sentido como que eu vou deixar ficar. Exatamente, eu vou comprar colipas, ok? E é isso. Estamos a assistir um bocado à deturpação disso a acontecer, por isso é que eu volto a dizer, vai ser o fim. E daí os tais fortes, perguntar o que tu tinhas? Vocês estavam. Nós estamos aqui a falar da questão da especulação de Bitcoin e de outras moedas. Pode-se ver o investimento neste tipo de moedas como não apenas especulação, mas também uma aposta na tecnologia base das moedas? Não todas, mas algumas moedas que têm realmente tecnologia interessante. Eu vou dar um exemplo, eu vou citar aqui o Tony. O Tony estou a presumir que muitas das pessoas aqui compram e vendem um bocadinho de Bitcoin ou muito para trás, ok? O Tony tem problema nisso e ele foi provavelmente daqui do escritório primeiro a começar isso, há anos. E ele tem 2013, 14, Estás rico, pá! Claro, eu em 2013 comprei 30€ de Bitcoin, que depois gastei num site que aceitava Bitcoin, só para ver como é que aquilo tudo funcionava. Em 2013 ele comprou por 30€ e era o quê? 8 Bitcoins? Não, acho que dava meio Bitcoin na altura, era assim uma coisa. Comprei meio Bitcoin, portanto agora seriam 7.000 euros ou assim qualquer coisa, não é? Digo isto, entretanto já comprei mais tipo um boné, já não me lembro. Primeiro temos lá atrás. Só acabar, mas depois é o rapaz lá atrás. Há aqui uma coisa super que o Tony tem uma premissa que é ele investe, ele não tem Bitcoins, acho eu. Tem 0,0 qualquer coisa. Mas ele pegou e diz assim: olha, eu vou meter neste porque eu acredito que a tecnologia por baixo disto aí efetivamente tem valor, ok? Não é só o valor que dão àquilo. Não é o preço da moeda. Não é o preço da moeda, é que isto vai resolver um problema. Ou isto vai adicionar. Vai ser uma moeda útil. E agora, podes dar algumas sugestões? Eu tenho algumas. Pronto, a moeda com que eu me identifico filosoficamente é o Monero. Okay? Será a moeda hoje em dia que é mais parecida com dinheiro de papel. Ok? Embora tenha uma blockchain e eu transfiro um Monero aqui para o Filipe, é impossível, embora a blockchain seja pública, ninguém consegue ver que eu transferi um Monero para ele. E nesse aspecto é muito similar ao dinheiro de papel. Porque eu passo 2 notas de 10€ para te pagar qualquer coisa, não fica um registro em lado nenhum que eu te dei esse dinheiro. Portanto, o Monero é uma moeda que assenta muito na privacidade e no facto da blockchain não ser transparente para fora. Ou seja, eu se souber o teu endereço de Bitcoin,
eu consigo saber quanto dinheiro é que tu tens, consigo saber todas as transações que tu fizeste, moedas que recebeste, que pagaste, etc. Então etc, dá para saber o top contas isso pode ser Bitcoin. Dá, exatamente. E dá para saber contas de criminosos, por exemplo, existe, né, o FBI rastreia endereços de Bitcoin de criminosos, porque afinal, em alguns captura. E captura. Mas sim, existe uma página online que é as maiores carteiras de Bitcoin. Exato. Tem uma lista assim. E existe o mesmo para o Monero. É uma página a gozar porque está vazia. É verdade. Estima-se que o criador disto tudo tenha vendido uns clientes há uns meses atrás, não é? Que apareceram uma data de... Enfim, isto é uma história muito interessante do só Monero? Ou mais algum? Não, eu tenho umas... Há moedas interessantes, sim. O Ethereum é super interessante devido aos smart contracts. E gerou aí uma explosão, lá está os ICOs, etc. Toda esta criação de tokens para financiamento de startups, ou seja, eu vou criar um token que as pessoas vão comprar para investir na minha startup, em vez de estar a ir a um angel ou a um VC pedir dinheiro. Estás a ver? Agora, uma moeda que eu acredito bastante e que tem um sistema de tesouraria interessantíssimo é o Dash. O Fernando do Dash, ele esteve com a gente no evento e ele para explicar um pouco mais sobre isso. Existe uma governança. O que acontece? Todos os mineradores, 20% dos lucros dos mineradores é guardado em um fundo, né, automaticamente num endereço Dash, em que os masternodes, que são pessoas que rodam um nó da rede, mas além de rodar um nó, eles têm uma série de outros requisitos para se tornar masternode. Né? E aí eles votam em projetos para apoiar. Eles distribuem, isso é um dado interessante, eles são, se for contabilizar o quanto dinheiro eles investem em projetos ao longo do ano, eles são a maior firma de investimento dos Estados Unidos. Porque por mês eles investem mais em Dash, né? Agora com o Dash subiu, etc. Por mês eles investem mais, se não me engano, 5 ou 10 milhões de dólares assim, em projetos voltados para a comunidade. Então é uma filosofia isso é muito fixe. Muito legal, porque é algo que parte um pouco da comunidade open source. É bem legal, eu gosto da filosofia do Dash. Eu acredito na moeda também porque eles estão lançando agora ferramentas para lojas online integrar, etc. Então eu acredito na proposta deles enquanto dinheiro digital, enquanto cash digital. Eu acredito na proposta do Dash. Desculpe lá, já só temos mais 10 minutos, ok? Infelizmente. Ainda temos aqui temos mais 3 perguntas ainda na sala. Posso só dizer 30 segundos por cima disto? Sim, força. Depois já vamos. Portanto, e isto para algumas destas perguntas sobre as moedas, eu cá estava a dizer, acho que nenhuma destas vão ficar. Se eu fosse, obviamente. Acho que a proposta tecnológica é fantástica, quando mais comprova de conceito. Eu acho que, e infelizmente não por causa da sua proposta tecnológica, é que o maior valor vai ter é quando aparecer a Amazon Coin ou a eBay Coin. E pronto, e disserem assim, se vocês comprarem com a Amazon Coins, nós fazemos 2% de desconto em todos os nossos produtos e acabou. E a partir daí... Esse próprio conceito já existe em alguns exchanges. Há quem diga que o YouTube vai fazer isso. Moeda interna do exchange para tu... Sim, já acontece. Isso foi muito inteligente da parte deles. Claro que sim. Assim o dinheiro entra, mas depois já não sei. O dinheiro entrou fisicamente. A tua confiança, eu estou cheio de dinheiro, mas a verdade é que... Mas eu acho que isso vai acabar por acontecer com grandes empresas a criar. Mas o YouTube fala-se seriamente que o YouTube vai criar isso para que ainda não fizeram. Okay. E há também razões muito válidas para fazer. Claro que sim. Okay. Isso também provavelmente não querem ser os primeiros, porque pode não resultar bem. E é um risco grande. O que é que acontece com uma Amazon? Se faz uma Amazon Coin e é um flop gigantesco. Okay. É um risco gigantesco. Bem, continuando. Temos aqui algumas perguntas. Miguel, o link da Amazon Coin está basicamente lembrar aquelas lojas antigas em que tu compravas créditos, ou seja, punhas lá o dinheiro e depois usavas os créditos na loja. Certo. Ou seja, eles já têm o dinheiro do lado deles à partida. Não, então se usares uma Amazon Coin ou uma eBay Coin, a malta mete lá o dinheiro para comprar esses créditos, essas moedas. O dinheiro já está do lado deles e depois usam ou gastam à medida que... Só qual é a grande questão que temos andado a ver atrás das criptomoedas? É a subida cavalgante de valor que tem. Ok? Tu tens a Amazon Coins e dizes, eu vou já meter 5 milhões de euros em Amazon Coins porque amanhã vai valer 10 milhões de euros. E a Amazon em 3 dias triplica o seu valor em mercado.
Só que qual é isto é associado a isto tem riscos que eles próprios não sabem se estão dispostos a correr. Da mesma maneira como isto, se correr bem, vai triplicar o valor de mercado da Amazon em 3 dias, se correr muito mal, manda uma Amazon ao Shark, ok? É óbvio que isto vai acontecer, muito rapidamente, muito mais rapidamente, mas já poderia ter acontecido, e a verdade é que não aconteceu, ok? Portanto, isto é para menos muito mais evidente do que eu. O negócio, a compra, o exchange dentro da plataforma deles, numa primeira fase, funciona e vai funcionar muito como essa parte dos créditos. Eles conseguem fazer essa gestão e o dinheiro está sempre do lado deles e acho que eles podiam avançar para isso faseado, sem grandes riscos. Se estivermos a falar de uma Amazon, neste momento é talvez a empresa é possível mais rica do mundo e está muito no auge a Amazon, que também está noutras vertentes tecnológicas, outras e é óbvio, mas voltemos a ver, quer dizer, nós estamos aqui porque estamos a dizer, muito fixe, mas eu meto 1.000 euros, ou 20 ou 50 mil euros, ok? Mas estamos aqui a falar de coisas que têm poder financeiro suficiente para gerir pequenos países. Sim, okay? Eu acho que aqui uma alteração destas. Nessa é que 80 ou 90% do pessoal que está a comprar isto é sempre com um intuito mais de investimento, como se estivesse a comprar ações, mas com um alto risco e com um ganho muito maior, não é? Do que propriamente a comprarem, a ver a usabilidade e comprar uma coisa para depois usar online. Acho que ainda não há muito, acho que o problema está nessa parte dessa filosofia, ainda tentarem deixar de ver isto como um investimento e passar a ver como efetivamente uma moeda. Isto enquanto o mercado tiver... Ias pôr os tais 5 milhões, ou não é? O pessoal investe... Uma Amazon Coin? Não, o pessoal investe pensa lá bem nisso. Com perspectiva depois de vender. Não é? Se quando mas é isso, outra filosofia, que é para gastar na Amazon 5 milhões, porque não vais gastar 5 milhões na Amazon, não é? Tipo, mas se fosse uma empresa. Sim, pronto, mas acho que o grande entrave é precisamente a filosofia da malta que neste momento está... Atenção, estás a falar disso. Há gente que se endividou com muitos milhões para meter nisto. A filosofia está errada. Pois claro, óbvio quando que sim. tu compras a moeda que está diferente. Óbvio que sim. E eu contra mim falo, não é? Também para ganhar dinheiro, não andar a fazer compras. Porque o timing para já ainda é esse. E acho que esse é o grande entrave a essas empresas grandes, em que não é o timing. Por isso é que é o risco gigantesco. Por isso é que tu ainda não vês uma Amazon Coin. Porque quando a Amazon fizer uma coisa destas, eles vão ter isto muitíssimo mais bem estudado do que eu sequer posso imaginar neste momento. O plano deles vai ser algo que vai efetivamente, que provavelmente quer dizer que uma Amazon Coin poderia efetivamente ser uma das moedas que depois ficasse para a frente. Okay? Mas repara, eles para fazerem isso, e podes ter a certeza que a grande razão para eles fazerem uma Amazon Coin não vai ser só para tu comprar as coisas na Amazon. Okay? Pode chegar a uma data e você pagar com a Amazon Coin. Sim, claro. Okay, imagina. Estou a dizer como fazes. Imagina uma Amazon. Mas acho que ainda está muito. Ok. Certo, mas agora imagina. Ainda está muito aquela coisa para investir, ainda não é o timing correto para uma moeda efetivamente funcional. E se calhar a tecnologia também ainda não é para uma moeda funcional. A Bitcoin não é uma moeda funcional em termos de cryptocurrency. Exatamente. Não andas com moedas de ouro no bolso. Não é, mas já foi, ok? E neste momento não é mais por razões de sim, a especulação estraga o uso comercial da moeda, porque o pessoal não quer gastar a moeda, porque lá está. Eu comprei um boné em 2013 e o boné, se eu tivesse por $100 mil, aquele meio estás a ver? Na altura custou-me $30 e pensando assim, não foi uma má decisão. Mas eu agora pensei, se eu tivesse guardado aquele meio Bitcoin, estás a ver? Esta especulação e subida de preços. Casas por 1.500 pau, não é? É isso. Esta especulação e subida de preços estraga a utilização na prática, a utilização prática da moeda. Sim, isso viu-se no comportamento de venture capital, principalmente nos anos 2000, na bolha de .com. O pessoal andava a investir às cegas em tudo o que dizia .com, desde que tivesse uma cena digital, está na moda. O pessoal não viu o valor intrínseco que estava na empresa. Isso vai acontecer mesmo nas criptomoedas. Só quando isto for outra vez pelo Shark, isto vai ter que ir pelo Shark, porque há mesmo muita shitcoin por aí. Aí é que o pessoal vai começar a olhar para o valor intrínseco de cada uma, qual é a filosofia de cada uma, qual é o projeto. Tecnologia que está por baixo e as aplicações práticas, mesmo se aquilo é uma coisa útil ou não. E falando em uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte, que independente de especulação, independente se é uma boa forma de armazenar valor ou o quê,
criptomoedas, sem dúvida, é a forma mais eficiente de você fazer um pagamento online, não é? Porque quando você vai pagar com um cartão de crédito, você passa por um intermediário, tem mais taxa, etc. Então, independente da especulação, com certeza as criptomoedas são uma forma eficiente de transacionar valores online, isso é indiscutível. Se não estão sendo usados, ou se hoje não há adesão. Sim, não interessa, o paradigma já mudou. Com certeza é a forma mais eficiente de longe de fazer uma transação. Queres mais exemplos? Ok, tudo bem, não vais comprar com a Amazon Coins nem a Amazon, ok? Mas de repente a Amazon passa a ser o Visa e o Google Wallet e o Apple Pay, todos esses ao mesmo tempo e simultaneamente, e é única. A proposta de valor deles vai ser tão gigante, ou poderá ser tão gigante, okay? Mas voltamos ao mesmo, o risco é. Eu nem imagino que tipo de impacto é que isso poderia ter, porque é muito overwhelming, é super overwhelming. Aliás, tudo isto é super overwhelming. Por isso é que é provavelmente uma altura. Eu acho genuinamente que os últimos 20 anos é a altura mais excitante para se estar vivo desde sempre da história da humanidade. Por todas as boas coisas e as más coisas que isso quer dizer. Okay? Não quer dizer que eu não tenho uma gigante das implicações disto. E isto é uma grande parte, ou é um bocado mais de tudo que aconteceu. Portanto, a bolha das dot-coms em 2000, ok? Repara que nessa altura toda a gente disse: não, isto da bolha de dot-coms, não, acabou a internet, vamos fechar a internet. Okay? E continua. E o mercado tecnológico hoje em dia continua a ser o que realmente existe e o que vai continuar a perdurar por todo o sempre. Depois daquela grande bolha que toda a gente disse, não, a tecnologia acabou. Depois dessa grande bolha começaram realmente a aparecer os valores interessantes na internet, as coisas realmente úteis. O valor é que começou a... Até lá era, epá, eu vou fazer um site porque... Sim. Aliás, vão dar dinheiro, vão investir em... Isto é uma analogia muito feita com as criptomoedas. Há tudo a rebentar e o olho há de rebentar e o Bitcoin vai valer 25 cêntimos daqui a X meses. Meu Deus. Sabe olha aqui, ok? E depois, se calhar, passado uns meses, depois o Bitcoin já vale 100 euros e daqui a 10 anos, se calhar, vale outra vez estes 20 mil dólares, ok? Mas eu também estou a especular, isto é tudo altamente futurologia. Repara que isto, isto foi, começou a ser falado há um ano para cá, antes disso. Ainda agora começou, ainda há quem diga que o início do crescimento exponencial do conhecido TAC Docker, há quem diga que ainda estamos no início, portanto e segundo o gajo do Reddit que veio do futuro e provavelmente estamos. O problema disso é que olhar para trás em retrospectiva é muito fácil, mas tu não sabes se o cabo do hockey stick é deste tamanho ou se é deste tamanho. É isso. Okay. Portanto, tu agora não sabes se o jogador é alto ou baixo. Exatamente. Agora a minha mãe hoje de manhã veio-me pedir assim: olha, explica-me o que é o Bitcoin. Okay. Quer dizer que sim, está aí a tag do tag, se calhar está aí a aparecer. Okay. Mas o que vai acontecer amanhã? O taxista vai me perguntar, sem ofensa para os taxistas, nada disso, ok? Mas eu vou meter todas as minhas poupanças que eu tive os últimos 40 anos a fazer nisto porque alguém me disse que isto vai triplicar de valor nos próximos 3 meses. Isso é o início do fim. É o fim do mundo. Tenho mesmo que encerrar, entretanto, como eu disse há um bocado, ainda temos aí algumas perguntas, a gente já faz as perguntas, só vou interromper por um minuto. Nós temos um patrono que ajuda o projeto Pensamento de Folha com 5 euros por mês e ele tem, uma das várias coisas a que ele tem direito, são várias, é fazer perguntas. E ele fez várias perguntas para hoje, que eu vou ler, que eu penso que já foram quase todas respondidas, mas o Samuel Silva, que nos está a ver neste momento em direto de Lille, em França, ninguém caiu, ninguém se aleijou. E ele está aqui. Quero perguntar de que forma é que a presença das criptomoedas nos mercados financeiros influenciam a confiança num tipo de moeda que fora dos mercados financeiros nunca sofreria de problemas de falta de confiança. E depois também a pergunta, e também de que forma é que a blockchain poderá vir a influenciar não só as transações financeiras, mas os registros em geral, como os dados de saúde, portanto isto já falámos, dos cidadãos de um país ou os pontos na carta de condução, por exemplo. Bem, talvez só... A gente tem vindo a falar mais ou menos disto tudo no geral, não sei se você tem alguma coisa a dizer ao Samuel. Ok, sobre a confiança da moeda. O grande problema destas grandes bolhas é que logo a seguir há uma falta de confiança gigantesca. Okay? Porquê que o mercado do arrendamento viu um dos seus maiores crescimentos nos últimos anos? Okay? É porque os nossos pais e nós, e se calhar alguns de nós mais antigamente, diziam assim, não, eu vou tirar um curso para estudar, para poupar dinheiro, para comprar uma casa, porque essa casa vai valer 3 vezes mais daqui a 20 anos. Ok, e de repente há 10 anos atrás tudo isso foi posto em causa. Isso
E o mercado imobiliário, a parte dos arrendamentos, explodiu por causa disso. A malta diz, não, porquê que eu quero ter uma casa? Quando na verdade eu vou estar a empatar o meu dinheiro e sei lá se vai lá estar daqui a 20 ou 30 anos. Okay? E isso é o problema dos rebentamentos das bolhas. O rebentamento de uma bolha de criptomoedas, cujo market cap são muitos bilhões de dinheiro que a malta meteu lá, okay? É que depois a malta deixa de acreditar nisto. E se calhar deixa de acreditar também no dinheiro que lá meteu e deixa, a falta de confiança então generalizada deixa de investir, e se calhar volta a meter dinheiro debaixo do colchão ou compra ouro, como se fazia, ou como se fez durante os últimos 10 mil anos, okay? 10 mil anos, 4 mil anos, okay? Porque é essa a consequência, okay? Na verdade voltamos à mesma história de sempre, okay? Os últimos 20 anos é a altura mais excitante, mas isso implica que moedas como a moeda venezuelana têm estas crises de identidade, e atenção, isto já é uma coisa muito, as moedas nigerianas, o caso nigeriano da hiperinflação e deflação, diz? E do Zimbábue, ok? Sim, eu ouvi dizer também que houve uma grande compra de bitcoins. O Zimbábue acho que tem uma nota que são 3 trilhões. Okay? A nota de 3 trilhões é uma coisa. Tiveram de aumentar o tamanho da nota para meter lá mais zeros. Para pagar um bife, usas umas quantas dessas. No Zimbábue compensa uma pessoa levantar cedo, ir ao mercado e comprar, por exemplo, um quilo de bananas e ir vendendo durante o dia e fazem algum dinheiro assim. Só pela inflação diária. Só pela inflação diária. Banana coin. Temos algumas perguntas na sala. Como nós temos que fechar, quem tem perguntas, meta a mão no ar. Ok, são 3, exatamente. Vamos fazer as 3 perguntas e depois vamos ter que fechar o debate, infelizmente. Ok? Eu queria falar de um assunto que o Tony já tocou, para fugir um bocadinho à especulação das criptomoedas, que é estes ICOs são uma forma de crowdfunding. Como é que isto pode influenciar a indústria de crowdfunding para o futuro? Que eu acho que pode influenciar bastante. Já está a influenciar. Isto é o manual crowdfunding. Isto é a descentralização do investimento. No fundo é isso. O mesmo que está a acontecer com a criptomoeda, que é a descentralização do sistema financeiro, acontece com o financiamento das startups. Tu crias o teu próprio token e dizes: cada token destes vale aqui uma percentagem da minha empresa ou um valor qualquer na minha empresa, e as pessoas estão dispostas a comprar ou não estão, ou acreditam na tua ideia e na equipa e na capacidade que aquela startup vai ter de executar o seu plano de negócio. E acreditam a pé juntos que tu não voltas a emitir nem mais uma. É isso, têm de confiar em ti, porque o que tem acontecido com alguns, bastantes até ICOs, é que o pessoal pega, a malta compra tokens e eles depois pegam e vendem aquele Ethereum todo e vão para Cuba, ou vão para as Bahamas, ou vão sabe-se lá para onde, e deixam a maltar. Compram Moneros, imediato. Sim, compram Moneros que depois são untraceable, ninguém, e desaparecem no mapa e estão milionários. E lembrar que as ICOs, por exemplo, elas não são diretamente ligadas ao capital da empresa, né? Então, não representa, comprando um token de uma empresa, não representa que você comprou qualquer valor imobiliário da empresa. Eles prometem, mas não há nenhuma questão legal que os obriga a darem-te uma porcentagem da empresa deles, só por tu teres comprado aquele token. E até muitos deles nem oferecem isso, né? Ou simples e puramente pelo livre mercado, né? Da especulação da moeda, ou alguns você pode usar a moeda que eles emitirem no produto, que é o caso da Portuguesa, da Apcoin, que foi lançada a portuguesa, da Aptoid, que é a Apcoin, né? Então eles fizeram esse ICO e você não compra nenhum valor imobiliário da empresa, na verdade você está fazendo compras pré-pagas para depois para usar dentro da aplicação. A maior parte das criptomoedas é para isso. Similar ao que o pessoal estava a falar da agora, para a compra de serviço da empresa. Agora, obviamente que podem existir daí N coisas, N formas inteligentes de realizar, ou pelo menos criativas de realizar as ICOs. Por exemplo, existe um banco, que eu não vou me lembrar agora o nome dessa empresa, que ele tem no estatuto da empresa, né, ele é mais SEAC, no estatuto está dizendo que 10% dos lucros são distribuídos entre os holders dos tokens.
Então é uma coisa totalmente diferente. Você não detém um valor mobiliário da empresa, né? nenhuma ação mas tem direito a lucros. Então a gente vai ver daqui para frente uma série de formas criativas de usar isso, né? De usar essas propriedades do blockchain, de emitir esses tokens como para financiamento e outros casos. Mas na verdade isto é o crowdfunding. Okay. Aliás, facilitou mais no sentido de como é que isto vai mudar o crowdfunding daqui para a frente. Não sabemos, não é? Neste momento estão a surgir muitos modelos novos. Cada startup experimenta o seu e vamos ver quais é que funcionam e quais é que não funcionam. E a gente já pode, e já existem inclusive fundos, né, de criptomoedas que investem nas ICOs. Então, é promissor, eu acredito que vai ser promissor, mas que vai ser uma forma, daqui para frente, uma forma realmente de financiamento para muitas empresas relacionadas com blockchain. Agora a pergunta do meio, do rapaz que está no meio. Voltando um bocado atrás ao tópico no fundo da blockchain, uma coisa que me mete alguma impressão no meio disto tudo é que nós com a blockchain estamos a olhar sempre para a centralização como problemática. Mas a verdade é que o facto de haver certas coisas centralizadas oferece-nos segurança, nomeadamente na mediação de conflitos. Há coisas que acontecem que na blockchain fazem sentido, mas que no mundo real não fazem sentido. Nomeadamente se alguém usar a minha private key para alguma coisa e não for eu. Se alguém for ao banco levantar dinheiro e não for eu devo, por ser uma coisa real, no mundo real e que o banco existe, eu consigo chegar lá e de alguma maneira defender-me. Aqui como é que isto acontece? Tens que guardar bem a tua private key. Alguém usar a tua private key só acontece, é isso. For a mãe de 72 anos e o taxista de 60. Neste momento ainda não é fácil. É isso. Neste momento e não só, ou seja, isto, de um ponto de vista, lá está, anárquico, como estava a falar aqui há pouco, é tudo muito bonito e as resoluções deveriam ser tipo por uma questão democrática ou de consenso ou tudo mais. Isso viu-se, por exemplo, quando na questão do Ethereum, quando houve aquele hack qual era a empresa? Do DAO. Exatamente. Não foi um hack, foi um erro de programação e a malta disse, ok, vamos fazer um hard fork. E houve uma malta que disse que sim, uma malta que disse não. Porque aquilo era muito grande. Mas e se o hack fosse influenciasse só 10% das pessoas? Ou 1% das pessoas? Ou uma pessoa? Ninguém fazia nada, mas continuava a haver gente afetada por isso. E aqui a centralização dá-nos segurança enquanto indivíduos. Eu tenho um big guy que me pode vir. Pode resolver a situação. Sabes, tu levantaste aí, acabaste de acertar numa razão daquilo pelos qual eu há bocado disse que acho que nenhuma destas moedas serão as coisas. Há muitos problemas para serem resolvidos e essencialmente de regulação, de regulamentação. E mesmo de utilização e de mecanismos para ajudar a resolver. Eu não imagino que os bancos vão desaparecer. Eu imagino que para o comum mortal tu vais ter uma conta de Bitcoin no banco e eles é que gerem a private key e tu não precisas te preocupar com isso. Interesse para a minha informação médica ou para poder votar. Como é que explicamos a alguém que se perderes esse papel não podes votar mais na vida? É que imagina que é a mesma coisa que tu pode estar agarrado ao teu cartão de cidadão, à chave privada do teu cartão de cidadão. Estás a dizer a mesma coisa que se perderes a tua carta de condução nunca mais podes conduzir. Não tem uma entidade central que é o... Por isso não estou a dizer, isto são tudo questões de mecanismos que têm que amadurecer. E que eu posso chegar lá e dizer que sou eu. Na prática vão ter de aparecer novos serviços e novas maneiras de te ajudar a gerir essa informação. Vocês acham que é a melhor maneira de eu conseguir no fundo, provar que eu sou eu no mundo digital usando a minha pessoa real? Isto é o que há sempre uma ligação entre eu, enquanto pessoa, e a minha assinatura, a minha private key. Podemos ter, imagina, chaves privadas baseadas na tua impressão digital, coisas assim. Nas carteiras, ainda não existe, claro, ainda não existe. Nas carteiras, mesmo carteiras, não em brokers ou exchangers, costuma-se dar duas coisas, que é a tua chave e a sequência de 12 palavras. É o que o pessoal agora tem usado. Uns experimentam guardar, por exemplo, no caso da Bitcoin, já há pens, que as pens têm um PIN. São bom passo. Mas lá está, mas é sempre uma questão em que mas é responsabilidade tua. Há sempre um ponto em que se eu perder aquilo. Enquanto hoje em dia isso é muito difícil. Eu deixar de ser eu
Tu estás a dizer, tu no mundo ideal estás a dizer o seguinte: não existe fraude hoje em dia. Não, é óbvio que não. Foram sendo criados cada vez mais mecanismos para limitar as implicâncias disso. A CIVs ajuda, mas atenção, se alguém usar o meu cartão de crédito do outro lado do mundo, eles se calhar vão ali dizer que... Mas isso é fraude entre pessoas, porque, por exemplo, o nosso sistema central, o nosso sistema de dinheiro central é fraudulento, porque a inflação está-nos sempre a tirar dinheiro do bolso. E eles cada vez que imprimem mais dinheiro estão-nos a desvalorizar o dinheiro e estão-nos a tirar mais dinheiro. E eles fazem isso só para continuarem no sítio onde estão. Ou para garantir que o banco continue a funcionar. Não. É isso. Não. Isso é uma questão de opinião. Olha, sabes uma coisa muito fixe? Se calhar os gajos, os senhores, conheces uma empresa que é 23andMe, se calhar conheces, com certeza. Porquê que eles não podem ser parte da solução disso? Muito provavelmente até seria uma alternativa muito viável para fazer isso. Mas voltamos à mesma história. Isto está a dar os seus primeiríssimos passos, ok? Por isso é que nós acho que nenhuma destas coisas, muitas destas coisas vão ter que ser resolvidas. Muitos destes mecanismos vão ter que ser regulamentados, vão ter que ser pensados. É uma boa coisa para dizer à malta. Tu consegues passar de pessoa para pessoa? Não metes em Bitcoin, não mesmo que tu não andavas na rua com na carteira. Ok, última intervenção e depois fica encerrado o debate. É uma responsabilidade. Há pouco falámos da questão de alguns governos terem tentação de fechar a rede, no caso da China, que já está a pedir para as empresas saírem ordeiramente. Mas o que é que pode acontecer quando, por uma questão de sustentabilidade ambiental e por via do consumo energético, como por via da falta de rentabilidade, as pessoas deixarem de minerar Bitcoin? Até porque chegará a um ponto em que elas não existem mais. A rede colapsa, há alguma implosão, o que é que pode acontecer? Não, foi feito de propósito para ser assim. Mas por via da falta de... Eu minero porque tem um retorno económico, não é? Sim. Quando deixar de ter este retorno económico... Não, vais sempre ter. Vai sempre a continuar a existir. Sim, ou seja, vão deixar de ser geradas novas bitcoins, eventualmente, e aí o processo de mineragem vai ser menos lucrativo. Ok? Mas tu tens sempre as taxas das transferências. Essas taxas são pagadas aos mineradores. A questão é, quando deixar de ser tão lucrativo, vai haver menos mineradores, mas aí a dificuldade vai descer e o lucro vai aumentar. Isto acaba por ser um processo que se auto-equilibra, ok? O lucro, ou seja, quando o lucro é menor, há menos mineradores, mas quando começa a haver menos mineradores, o lucro aumenta, então há mais mineradores. Isto é uma coisa que oscila um bocadinho, mas está sempre mais ou menos num equilíbrio. Porque lá está, é o interesse financeiro em minerar, tem de compensar a eletricidade que gastas e o hardware, etc. E se deixar de ser lucrativo para ti, tu saíres da rede, passa esse lucro que tu estavas já a ter para ti, vai passar para o resto da rede. Ok? E para as pessoas que lá ficarem, vai ser mais lucrativo minerar. Portanto, é um equilíbrio automático, por assim dizer. E há outras moedas já está quase insustentável. Sim, há outras moedas com gastos. Os gastos energéticos que aquilo está a ter, não é? Mas também já estão a ser criadas soluções para isso. Ou seja, se tu nós estávamos a falar e ganharem só nas transações, nós já há pouco ganharem mais porque têm zero despesa. É só income, não é? Mas, por exemplo, já estão a ser propostas e postas em prática algumas soluções para esta questão do consumo energético. Okay? Nós estávamos a falar do Proof of Work, esta questão de calcular as hashes criptográficas e etc. Mas há outros processos de a rede chegar a um consenso sobre se aquele bloco foi aprovado e vai ser colocado na blockchain, que não precisam desse poder de processamento tão exagerado. Muitos deles passam por o minerador colocar muitas moedas presas numa espécie de um smart contract, em que se esse minerador tentar cometer fraude, tentar validar um bloco que não é correto, com transações falsas, o pessoal fica com o dinheiro. E o dinheiro que ele lá tem preso é muito mais do que a taxa que está a ganhar com a mineração, por exemplo. E este tipo de sistema já não precisa de um poder de processamento tão grande, é mais eficiente energeticamente e é mais ecológico, lá está. Mas ainda estão a ser dados os primeiros passos nesse sentido. Portanto, ainda não sabemos muito bem como é que isto tudo vai ser. Acabaram de inventar o primeiro automóvel. É isso. Bem, vou ter que encerrar o debate. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido qualquer coisa. Muito obrigado aos três e muito obrigado a vocês todos.
Agora é a minha parte de youtuber chato que vinha de cima outra vez. Subscrevam o canal, quem não está subscrito, era mesmo fixe. Nós temos pouquinhos ainda, vamos aos poucos crescendo. Nós não subimos como a Bitcoin, devagarinho. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima. Olá pessoal, eu e o Yuri esperamos que tenham gostado da entrevista. Não se esqueçam de fazer like, de partilharem e, claro, de subscrever o nosso canal.